Imagina você participar de uma mentoria, para aumentar seu faturamento, aumentar o faturamento do seu negócio com grandes empresários. E você ali vai ter uma mentoria de como também ter o mesmo sucesso que eles e aumentar o faturamento do seu negócio. E ali você está passando por palestras com eles para então comprar seus serviços, comprar sua mentoria. E aí você faz uma pergunta na plateia que você mesmo diz, é uma pergunta capciosa. E você pergunta qual o diferencial de vocês. O que acontece é que um dos especialistas acaba se ofendendo com essa pergunta e acaba te humilhando na frente de todo mundo. Bora lá? Olá, meninos e meninas. Nós estamos aqui, galera, para ver esse babado. Quando eu vi no final de semana o que estava acontecendo, eu já salvei, eu disse, vamos falar sobre isso, vamos conversar. Então não esqueçam de se inscrever, apertar o sininho, dar uma força aqui no canal. Estamos aqui todos os dias, de segunda a sexta-feira, gente. Não esqueçam também de ir nas minhas redes sociais, Instagram, TikTok. Lá eu posto pra vocês as miniaturas aqui do canal. E também converso com vocês no meu stories, bato papo, mostro pra vocês eu saindo, tudo, fotinho do dia a dia. Então não esqueçam de ir lá dar uma força. Sem enrolação, vamos pro quadradinho. Vamos começar do início. Essa daqui é a doutora Rayane. Nahir Rayane. Nahi. E o que acontece? Tudo começou nesse vídeo de 2 minutinhos em que ela filmou ela fazendo a pergunta e participando. E ela vai colocar esses mentores meio que contra a parede ali, sabe? Vai fazer uma pergunta, tipo, qual o diferencial de vocês? Respondam-me. Vamos ver aqui. Boa noite. Boa noite. Vou fazer uma pergunta um tanto quanto capciosa. Boa, eu gosto dessa. Hoje existe muitos profissionais que oferecem mentoria, né? Com certeza. Profissionais, inclusive, tão grandes quanto a Natália Bill. Eu queria saber o que vocês têm de tão diferencial, de tão especial, né? Para oferecer para as pessoas, né? No caso, para mim, que faz diferença, que vai mudar. O que tem de... a minha opinião, assim, eu não senti ainda aquele brilho, aquele desejo, né? Que inclusive é o que vocês prometem ensinar pra gente. Tá. Eu preciso Claro. entender esse brilho. O que tem de diferente? O que vocês oferecem pra gente que faz vocês tão diferentes dos demais? Porque hoje nós temos muitas opções no mercado, né? Cara, adorei sua pergunta. Parabéns. Como é que é o seu nome? Naie. Qual? Naie. Naie. Naye? Isso. Naye. Vamos lá. Eu também vou ser muito sincero. Perfeito. Que é importante, Gosto de sinceridade. né? Tá, primeiro, dentro do nosso meio, do nosso tamanho, não existe alguém tão grande quanto a gente. Você tá enganado. Não tem. Que fatura o que a gente fatura, que faz o que a gente faz, não tem. Não tem. Hoje, no nosso setor, nós somos os maiores. Nós vamos faturar esse ano 150 milhões. Então não tem. Não tem. Pode falar. Esse é o primeiro ponto. Não tem. Não tem. Não, eu Se tiver um prefiro meio, você pode falar. Você tem. Não tem. Perfeito. Não tem. Não, tô. Não, talvez seja no meu nicho, então Não, é então, a questão... Na minha área. Pode ser? Eu sou biomédica, Não, na área de harmonização, na área... Harmonização? Ai, pode trazer. só se for indústria. Ah, beleza. Indústria ok. Tá, ok. Seu ponto. Uhum. Mas ok, vai Segundo falar. ponto. Não, segundo Não ponto. é pra você. Segundo ponto. Não quero. Você do meu grupo. Não quero. Tudo bem. Obrigada. Foi só uma pergunta. Eu achei que você fosse responder com sinceridade. Não gostei. É meu direito. Você não vai ser bem-vindo no meu grupo. Perfeito. Vamos lá. Vamos entender, vamos pegar parte a parte dessa pergunta e parte a parte dessa resposta, porque ela vai postar o segundo vídeo, os mentores respondendo ela, só a imagem deles, não ela olhando pra eles, mas eles olhando pra ela. Mas antes eu quero comentar sobre a pergunta, antes da gente perder, eu não quero que a gente perca a pergunta, gente. O pessoal tá indignado nos comentários, vamos lá. Pra que ela tá olhando? A Natália Beauty, que é muito famosa no ramo da beleza, que ela montou um império ali de nanopigmentação de sobrancelha, gente. E ela não só vende a mentoria dela, os cursos dela para aprender a técnica, como ela também atende. E as poucas vezes que eu a vi, porque eu não a conheço, mas as poucas vezes que eu vi essa profissional, foi ela falando o valor que ela cobra para fazer a sobrancelha de uma cliente. Que hoje em dia, por conta que ela é muito grande, que ela tem mentorias, que ela ensina a técnica de como fazer uma sobrancelha perfeita, ela cobra um valor sem mentira e real. Vou mostrar aqui um vídeo para vocês. Para fazer uma sobrancelha hoje? R$ 12.500.
Consegue atender quantos clientes por mês? Eu tenho muita cliente na lista de espera, mas hoje, hoje eu sou mais empreendedora do que técnica, né, especialista. Então hoje eu tenho só um dia na minha agenda por mês. Vou parar por aqui pra gente não perder o foco, mas basicamente essa é ela. Então ela participa desse evento e quem tá na frente dela tem mais mentores falando, tá? E aí ela faz a pergunta que ela mesma fala, a pergunta capciosa. E o que acontece? Então ela pergunta assim, qual o grande diferencial de vocês? Então ela faz a pergunta e a resposta é a seguinte. Primeiro, quem responde é um homem, eu não consigo reconhecer, porque tem mais gente no palco, de quem é a voz, mas vamos lá. Ele responde primeiro que nos nossos ramos, nós somos os maiores. Então a resposta dele basicamente é, somos grandes o suficiente para te encantar, para te fazer pagar nossa mentoria. Afinal, eu cresci, eu venci. Então eu consigo te ensinar como vencer. Tudo bem, ele não ofendeu ela, ao contrário, ele elogiou ela e disse, muito boa a sua pergunta, tudo. E é muito boa mesmo. Afinal, qual o seu diferencial? Porque vocês vão cobrar uma fortuna pela mentoria de vocês. Uma fortuna. Então qual é o seu diferencial? Só que aí ele responde e começa a vir uma voz de uma mulher no fundo, interrompendo ele. Não. Falando assim, não. Não. Por quê? Você começa a ver a voz de uma mulher no fundo. Até a hora que ela diz, não é pra você. Não quero. Quando ela fala isso, ele se cala. E aí você consegue ouvir a voz dela, dessa mulher, falando, não é pra você. Não, eu não quero você. Eu não quero você no meu time, no meu grupo. Eu não quero você, entendeu? Não é pra você. Aí o pessoal falou, é a Natália Beauty que tá falando. Ela perde a linha. A Natália Beauty perdeu a linha. Ela perdeu a linha, gente. Ela se ofendeu com a pergunta. E aí as pessoas falam, ela se ofendeu com a pergunta, sendo que perguntou o diferencial? Não. Ela se ofendeu com umas 3 pautas que tinha na pergunta, que pouca gente pegou isso. A maior de todas elas, que teve gente que percebeu, é o fato dela ter dito, eu não tô sentindo a magia. Eu não tô, assim, sentindo a magia. Só que ela falou umas 3 coisas que eu acho que é o que ofendeu. Já foi dano na Natália Beauty. Primeiro que ela cita o nome da Natália Beauty. E ela diz o seguinte, hoje em dia, tem muita gente vendendo mentoria. Grandes iguais a vocês. Principalmente a Natália Beauty. Aí ela, no momento que ela cita o nome, ou seja, lá fora tem gente grande como você, linda. Isso aí já toca. Porque ela citou o nome da Natália, falando tem gente grande como você. Ou seja, mesmo que o cara responda, nós somos os maiores, na pergunta já estava dizendo, vocês não são os maiores. Vocês são um dos, porque lá fora tem gente tão grande quanto ela. Fazendo mentoria. Isso já é uma porrada. Aí ela dá a segunda porrada. Não tô sentindo a magia. Pá, ela já deu uma porrada nova. E aí vamos ir. Mas são porradas, gente, cutucando. Sendo que ela disse que cutucaria. Ela cutucou, mas ela não desrespeitou. Então vamos com calma. Ela cutuca mais uma vez. Não tô sentindo a magia. Mas pra finalizar, pra colocar cereja no bolo, no momento em que ela disse eu não sinto a magia, ela diz a magia que vocês prometem nos ensinar. Nos vender, no caso. Entendeu? Então, como é que você vai me ensinar a convencer meu cliente a comprar de mim, a convencer meu cliente a consumir minha mentoria, sendo que você não está me cativando agora? O que você vai apresentar que, primeiro de tudo, já não me tocou? Então tocou, doeu. E a Natália Beauty não aguentou. Só que foi umas pauladas, gente, muito sutis, que dava pra segurar a onda. A resposta que ela deu, falando assim, não te quero no meu evento, aí eu acho que aí ela mostrou, ela arrancou a máscara social, pum, e mandou pra galera, sabe? Só não falou um palavrão na hora porque não vamos descer o nível. Eu acho que a saída pra Natália Beauty, ao invés de ter tido essa postura mais agressiva, eu não te quero, foca na pergunta que dê pra ser respondida. Se tem gente lá fora maior do que eu, tudo bem, vai fazer o curso com eles. Se você não tá sentindo a magia, tudo bem, a gente aqui não quer te iludir, trazer uma magia, não. A gente tá sendo muito sincero aqui, na verdade. Então, qual é o nosso diferencial? É a única pergunta que pode ser respondida. Qual o diferencial? Não sentir a magia não é uma pergunta. Ter gente maior que você lá fora dando mentoria não é uma pergunta. Isso tudo é afirmação. Agora a pergunta é, qual é o seu diferencial? Então só responde. Nós não estamos aqui para iludir vocês com a magia do Natal. Nós somos sinceros e levantamos empresas gigantescas com o nosso suor. E nós vamos vender para vocês tudo que nós aprendemos nessa caminhada vitoriosa. É isso. Aqui, por exemplo, ela filmou a mesma resposta, eles dando a resposta. Só que agora a câmera é voltada para eles. E embaçou tudo porque senão dá-lhe processo. Como é que é o seu nome? Nair. Qual? Nair.
Aí. Vamos lá. Eu também vou ser muito sincero. Acho que é importante. Né? Tá. Primeiro, dentro do nosso meio, do nosso tamanho, não existe alguém tão grande quanto a gente. Você está enganado. Não tem. Que fatura o que a gente fatura, que faz o que a gente faz, não tem. Não tem. Hoje, no nosso setor, nós somos os maiores. Nós vamos faturar esse ano 150 milhões. Então não tem. Não tem. Pode falar. Esse é o primeiro ponto. Não Quem tem. é a pessoa? Não tem. Se tiver alguém, você pode falar. Você não tem. Não tem. Só que Não tem. Não, só tô causar. Talvez seja no meu nicho. Então, Talvez, então, mas falou na minha área. qual é o seu nicho? eu sou biomédica. Não tem. Na área de harmonização, na área de... Harmonização? Aí não tem mais. Pode trazer. Só Todo mundo se quebrado. for indústria. Mas beleza, indústria ok. Seu ponto. Mas ok, mas Segundo eu acho ponto. que Não, segundo ponto. Não é pra você. Segundo Não ponto. quero. Você no meu grupo, não quero. Tudo bem. Obrigada. Foi só uma... Ok, Achei eu que não você quero. fosse Eu sempre perguntei que você não quer. Não gostei. É meu direito. Você não vai ser bem-vinda no meu grupo. Sabe por quê? Essas mentorias aí não começou até onde eu entendi, não é a mentoria, gente. São os mentores fazendo as primeiras palestras, aquecendo o público para então vender o pacote. É o que parece, mas eu não sei, não tô com informação sobre esse evento. O que que acontece? Depois que veio aquela fórmula, depois que veio aquela forma, dígitos, tem que pesquisar o nome da pessoa. É 6 em 7, do Érico Rocha. O Renan nunca esquece esse nome. Eu sei, é Érico Rocha, que ele fez a fórmula de lançamento, ele pegou da gringa, se eu não me engano, né? Que é 6 em 7, que você consegue fazer 7, faturar 6 dígitos em 7 dias. Olha essa promessa, segura essa promessa da vitória. E o que que acontece? Então veio lá em 2020, 2021, 22, veio ali a onda da mentoria, veio ali o Érico Rocha 6 em 7, e aí muito curso, o curso de como vender, o curso de como enriquecer, aí depois começou a ter suas ramificações, o curso de como vender curso, aí teve o curso de como não cair no papo do curso, aí é curso, tudo, você aprendia a abrir uma gaveta, aí o curso de como abrir gavetas, tinha curso de tudo, gente, começou a vir isso, porque descobriram como o curso era uma coisa lucrativa. E aí veio isso, gente, e veio aquela ideia de como trazer, como despertar o desejo no ser humano. Como fazer com que a pessoa compre. Como fazer com que a pessoa compre o objeto ou compre o curso. Começou a vir isso, muito forte. Então, passando por tudo isso, passando por toda essa era de vendas, de cursos, de aprenda como faturar, aprenda como vender, mas principalmente, aprenda como ler a mente humana para fazer com que ela deseje, para fazer o seu cliente comprar de forma assim enlouquecedora, tocar exatamente no desejo dele, no coração dele, fazer ele consumir. O que que acontece? Depois de passar por tudo isso, todos nós passamos por tudo isso, mesmo que a gente não tenha consumido, a gente viu tudo isso acontecendo. Quando chegar essa altura do campeonato em uma palestra, eles acreditam que já tocaram em vocês. E aí, no momento em que ela falou, não tô sentindo a magia que vocês prometem nos vender ou nos ensinar, aí desmonta, eles constrange. Por quê? Porque lembra, eles vão ensinar como vender, eles vão ensinar a gente como faturar, é para isso que eles estão aí. Eles vão ensinar a gente a aumentar nosso negócio e eles vão ensinar a gente a tocar no coração do cliente. Só que para isso eles já estão fazendo isso com você agora, você que está assistindo a palestra, você vai sentir esse desejo. Você consumindo, na verdade, é uma palhinha do que eu vou te ensinar. Esse desejo que você tá de pegar a nossa mentoria é o que eu vou te ensinar a fazer com o seu cliente. Só que aí ela falou, não tô sentindo. Aí desmonta. Como é que eu vou conseguir? Então, nessas horas, nessas horas, gente, primeiro, você foi colocado contra a parede? Foi colocado contra a parede. Foi desmontado toda a ideia de ilusão do porquê o cliente deve consumir? Foi desmontado. E mais um adendo. Nesses eventos, essa galera que é famosa, que vende muito, que fatura muito, eles fazem, gente, uma pegada meio messiânica sobre a própria imagem. Eles estão lá e eles começam numa lavagem na sua mente, Isso eu tô falando de tudo, não tô falando só desse evento, porque eu não sei nada desse evento. Mas, por exemplo, eventos com esses youtubers, empresários, famosos, que falam sobre dinheiro na internet, aí quando eles montam o curso deles, montam eventos, chega pessoalmente, eles são quase o Messias. Quando eles aparecem, todo mundo olha,
todo mundo vai puxar saco. É um negócio assim, gente, porque a chave do seu sucesso está na mão daquele cara. E o evento faz isso, eles criam uma forma que a pessoa vai se tornar um grande líder. Para montar uma seita, eu não sei nem como eles não querem montar seita quando dá tanto dinheiro assim, porque se desse eles montavam, porque a ideia do evento torna essas imagens messiânicas. Aí, ok. E aí isso desmonta com a pergunta dela. E por que que a pergunta dela é mais frequente hoje em dia? Porque as pessoas já passaram daquele 2020, 21, 22. Elas já passaram. Elas não caem mais nessa história de todo esse evento montado, fazendo nossa cabeça para vender. Já está propagado e saturado. E as pessoas começam a cair em si que não é bem assim. As pessoas vão acordando e despertando, o que leva a chegar num evento e ter perguntas mais que coloca contra a parede, mas sem medo. Se fosse antigamente, quando estava tudo no início, as pessoas ficavam deslumbradas, até hoje ficam, com o evento, de como ficar rico, de como faturar mais. Mas hoje em dia as pessoas já estão mais macaco velho, sabe? Já pegou que não é bem assim. Não é bem assim. Elas começam a perceber o mecanismo em volta delas funcionando, eles fazendo coisas para trazer na nossa mente e a gente querer consumir, entendeu? E aí ela faz essa pergunta e acaba jogando. Eu não tô sentindo a magia. Como é que vocês vão me ensinar? E aí, então, só nessa brincadeira foi umas 3 pauladas na Natália Beauty. O pessoal foi pra cima dela. O pessoal foi pra cima, a ponto dela bloquear os comentários e tudo. Aí, o que que aconteceu? Ela sofreu cancelamento, foi no Instagram e começou a fazer o seguinte. Vou mostrar pra vocês. Ela postou stories, bem assim, ó, que eu tirei um print. Todo mundo quer saber meus diferenciais, certo? Certo. Aí ela começou a postar uma sequência de pessoas elogiando ela. Mas muito, gente, a ponto do... Aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Esses pontinhos, tudo, gente, tudo isso aí é gente elogiando ela. Ela começou a postar direct da pessoa falando: eu faturei mais, eu faturei 100 mil, eu faturei 150 mil, meu faturamento dobrou, cara, graças à sua mentoria, foi maravilhoso. Nossa, gente, muito, mas muito, cara. Tinha que pular, pá, 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 pá. Mas tudo assim, elogiando ela, exaltando, tipo, tá aqui meu diferencial. Legal. E aí, depois que ela postou, todo mundo elogiando ela postou comentários assim, levando a gente para um caminho, sabe? Por exemplo, esse comentário aqui diz o seguinte: essa pessoa super mal educada comigo no jantar das embaixadoras no dia anterior. Falando que a Nayê, que é a biomédica, foi mal educada com um dos colaboradores lá. Isso aqui eu acho que é um colaborador. E ela respondeu aqui, ó, em vermelho, a própria Natália. Falou o seguinte: entendam. Ela causou com as embaixadoras, maltratou colaboradores. E eu vou expor: ninguém maltrata colaborador meu em lugar nenhum. Acontece, estão acusando agora aquela menina que postou, aquela mulher que postou, de ter maltratado funcionários colaboradores. Causou com as embaixadoras do evento, maltratou maltratou o colaborador que estava lá no evento. Sabe o que aconteceu depois de tudo? A equipe aplaudiu porque sofreu muito com essa pessoa. Um deles estava chorando. Vocês, empreendedores, agiriam como? Sabendo que alguém maltrata os seus. E ainda dá uma dessas. Vocês acham que ela queria saber o diferencial? Eu não sei se ela fez tudo isso, ainda por trás maltratou seus funcionários. Gente, sabe o que acontece? Ela tá indo por um caminho do tipo assim: essa menina aí que eu respondi mal, eu respondi ela mal porque ela estava no evento e ela já maltratou funcionário meu. E nós ficamos de olho nela. Teve gente até que chorou. Então, na hora que ela fez a pergunta, eu já estava aqui com ela. Eu não quero que ninguém maltrate meus funcionários, ninguém maltrate meus colaboradores. Então, eu dei uma boa de uma resposta para ela. E você? Você deixaria seus funcionários serem maltratados? Se essa menina realmente maltratou alguém, enfim, tem que trazer mais material. Tem que trazer mais material, tem que trazer provas, tem que trazer uma pessoa que mostre a cara e que não seja funcionário da Natália, dizendo: ó, essa menina fez a pergunta para perder a linha, mas tava todo mundo já perdendo a linha com ela lá atrás, enfim. Só que assim, gente, se não é verdade, se não for verdade, ela tá indo por um caminho do tipo assim: eu defendo o funcionário. E nós, brasileiros, pessoas simples, nós que somos pobres, nós nos doemos muito por funcionários. Não gostamos que ninguém pise em colaborador, porque nós somos os colaboradores. Então, ela defender colaborador causa uma empatia, causa ali um sentimento, assim, sabe, de a gente apoia, a gente não quer ver funcionário sendo humilhado. Tá indo meio que por esse caminho. Só que sem material. Sendo assim, são pessoas que eu nunca vi um comentáriozinho pequenininho, um negocinho, falando que a menina supostamente maltratou alguém. Não tem mais do que isso. Enquanto a resposta da Natália
Eu tenho filmagem, tenho tom, tenho até a pergunta e dá até pra entender aonde é que ela ficou pé da vida com a pergunta. Mas ela tá querendo jogar por um caminho de tipo assim, eu dei essa resposta porque ela estava maltratando meus funcionários. Maltratar funcionário é ruim, né? O Brasil não gosta disso. Falta material. Se ela tiver provas de que a menina maltratou, aí a gente pode até conversar. Aliás, quem quer fazer parte da minha mentoria Moonshot? Só preencher. Não vou conseguir responder. Tem que aproveitar toda essa visibilidade, gente. Tem que aproveitar para vender mais curso e mais mentoria. Isso mesmo. Esses gurus não perdem uma oportunidade sequer. Inclusive, eles nos ensinam a não perder oportunidades. Porque profissional sério que estuda, trabalha, gera resultado e transforma a vida sempre tem meu respeito. Aliás, é exatamente esse tipo de empreendedora que eu ajudo todos os dias. Se em algum momento a fala deu margem para outra interpretação, eu entendo o desconforto de quem assistiu apenas o corte. Mas quem me acompanha sabe que eu nunca medi o valor de alguém pela profissão que exerce. Eu meço pela coerência, entrega e resultados. E principalmente pela responsabilidade de ensinar. O que aconteceu? O pessoal sentiu que ela ofendeu um pouco os biomédicos. Ela falou alguma coisa dos biomédicos em algum stories, gente, que meio que deu a entender que eles estão falidos. Aí os biomédicos também ficaram muito ofendidos com isso. Ficaram muito ofendidos. Por isso que ela vem e disse, não é pela profissão que eu tô falando. A resposta não tem a ver com a profissão dela. Mas também não teve muita margem pra isso, sabe, gente? Ela já tá sendo hateada pela resposta. Aí o pessoal ficou bravo porque ela falou dos biomédicos, insinuou que a galera tá falida. Mas isso aí não tem muita margem. Vocês estão entendendo? A resposta dela é onde inicia todo o cancelamento e é onde vai acabar tudo. É na forma que ela respondeu uma pessoa que estava ali para ouvi-la, entendeu? Agora, sobre todo o mal entendido de forma como eu respondi a moça no evento, existe um contexto gigante por trás desse vídeo na internet. E não, ela não queria saber os diferenciais. Ela não pagou nada para estar ali. Tumultuou com embaixadoras, deu problema com a equipe, foi desrespeitosa sim, no tom dela. Isso já era quase 8 da noite e eu apenas me posicionei e disse que não queria ela no meu grupo, que ela não era bem-vinda e não. Eu realmente tenho todo o direito de não querer alguém perto do meu grupo, que não tem coerência com nossa frequência. Ai, eu tenho raiva dessa palavra frequência. Não estamos na frequência. Não estamos na Você tem que estar na frequência dos ricos. Não está na frequência. Que ódio. Mas eu entendi. Aí vocês entenderam, entendeu? Vocês estão entendendo? A minha resposta não é só por conta da pergunta, é o tom dela somado com os maus tratos. E aí o que aconteceu? Ela tá unindo tudo isso. E no final ela pegou um comentáriozinho, eu tô com um story aqui, no final ela pegou um comentáriozinho de uma menina falando assim, nossa, essa menina causou tanto que parece até que ela foi implantada lá. Aí a Natália concorda, eu também acho isso. Tipo assim, contrataram a menina pra menina tá lá e botar o terror no evento. Se a menina foi contratada pra tá lá ou não, bastava responder a pergunta. Responde qual é o seu diferencial. Aconteceu coisa pior no do Pablo Marçal, gente. O do Pablo Marçal, a galera xinga, só falta xingar. Coisa muito pior do que uma pergunta capciosa, entendeu? Então, bastava responder a pergunta. Se tem gente aqui querendo o nosso mal, deixa na mão de Deus. A sua postura ela tem que estar muito ereta para que ninguém tenha direito nem margem para falar nada de você. Tem muito isso, gente. Eu sinto dizer isso, mas quando você tá na mira da bala, sua postura tem que estar muito alinhada. Porque o que eles querem é que você caia, que você se desconcerte, que você arranque sua máscara, que você mostre quem você é. Então sua postura tem que estar trincada para você ser um exemplo. E quem quer ser o mal aqui não vai conseguir extrair de você material para depois te fazer alguma acusação. Então, se essa menina se implantou lá, foi paga para isso, o correto no final é dar uma resposta muito respeitosa, para que nada seja usado contra você. Então, isso aí ainda assim não defende, entende? Mas eu não acho que a menina foi implantada lá. Eu acho só que ela fez uma pergunta num tom realmente para colocar eles contra a parede, e a Natália acabou perdendo um pouco, sabe? Então a Natália Beauty, ela tá ali se defendendo, dizendo que não foi bem assim, que eles já foram perdendo a cabeça com essa menina já tava causando no evento, e foi por isso que ela deu uma resposta assim. Aí a Nayê voltou e fez uma última postagem falando como ela se sentiu depois de que tudo aconteceu. Eu preciso falar pra vocês uma situação que é um pouco bem chata, na verdade. É uma coisa que tá... Eu nem sei se eu vou ter coragem de postar esse vídeo, mas
eu preciso realmente falar. Eu fui convidada para participar de um evento que eu queria muito participar, porque para mim mostrava crescimento, aprendizagem, não sei. Mas infelizmente a pergunta que eu fiz na hora errada, não sei, talvez da forma errada, mas em nenhum momento, eu tive a intenção de ser desrespeitosa ou de afrontar, mas é que realmente era uma dúvida que era minha e talvez pudesse ser de outras pessoas. E enfim, eu simplesmente fiz uma pergunta básica. Clientes já me perguntam isso e eu sempre gosto de falar, né, para os meus clientes do meu diferencial, do meu trabalho, do que eu posso oferecer, né? E eu fiz uma mesma pergunta porque estava vendo uma venda, né, de um produto no local. E é um produto que talvez para a pessoa que estivesse vendendo, o valor não fosse tão significativo. Mas para mim é, né, um valor entre 7 e 20 mil reais. E eu não senti, assim, segurança, né, desejo de comprar o produto, de adquirir, né, que era uma mentoria. E eu não vou falar nomes aqui, não importa também, não faz diferença, porque independente do que a gente carrega no bolso, independente disso, nós somos todos filhos de Deus e seres humanos. Mas isso me deixou muito triste, porque eu me senti muito constrangida. Eu falei abertamente a minha pergunta, inocentemente, e não esperava a resposta daquela forma. E assim, como se não bastasse, né? Meu rosto estava exposto na tela para todo mundo ver quem estava fazendo a pergunta. E ainda eu fui conduzida a falar o meu nome, né? E muita gente ali, né? Algumas pessoas, na verdade, me conhecem, né? Pessoas do qual eu tenho amizade, conheci nesse ramo da estética. E eu fiz uma pergunta, inclusive, né? Pra mim foi uma pergunta simples. Se ofendeu, eu não quis, né, que ofendesse. Mas a forma como foi me dada essa resposta, eu acho que tinha jeitos melhores e menos constrangedores, assim, de responder. Ninguém é obrigado a responder nada pra ninguém. Responde se quiser. Mas existem formas mais elegantes, menos constrangedoras, né? Eu me senti muito, muito constrangida. A forma como as pessoas me olharam depois. Então, assim, gente, me perdoe pelo vídeo, me perdoe as pessoas que estavam presentes nesse evento. Se acharam que eu quis, de alguma forma, ofender o palestrante, enfim. Não foi essa a minha intenção, não foi esse o meu objetivo. Eu não vim com esse intuito, eu fui convidada. E eu fiquei muito feliz pelo convite, muito mesmo, porque quem me conhece sabe que eu amo conhecer, amo aprender, eu amo estudar. Então, me perdoem de verdade, eu não tive interesse nem intenção disso. Como eu disse, eu nem sei se eu vou conseguir postar isso, né? Durante todo o tempo eu postei um evento que estava incrível, né? Eu realmente senti assim que precisava saber um pouco mais dessa mentoria, que para mim não foi esclarecedora. Cada pessoa entende de um jeito e então é isso, gente. É isso que eu tenho pra dizer pra vocês sobre o término desse evento. Tá certo, gente. É isso. Foi o constrangedor mesmo. Eu mesma choraria. Eu choro. Eu choro. Agora, eu não sabia que a cara dela tava no telão. Eu acho que devia ter um telão de lateral, né? Que mostra a galera que tá. Do público que tá assistindo, né? E aí eles colocam a sua cara no telão. Então dava pra ter poupado, ter dado uma resposta mais soft, né? E agora, quando a gente vai ver os comentários, gente, em peso, estão apoiando a menina. Em peso. Ela já, em peso. Mesmo a resposta sendo assim, tendo alguns pontos que a gente percebeu, sim, que dava uma provocada,
não chegou a esse nível de eu não quero você no meu grupo. Não precisava disso. Dava pra ter respondido o que foi feito como pergunta, que é qual é o seu diferencial. Eu vou falar pra vocês porque eu não gosto muito desses eventos que eu já fui. Eu já fui umas 2 vezes. Eu não sei se já mudaram, me conta aqui quem já foi, me conta se já mudaram isso, mas na minha época, papo de 2 anos, gente, atrás que eu fui. Me conta se mudaram. Você viu o que ela falou? Ela falou 17 a 20 mil ou ela falou de 7 a 20 mil? Uma mentoria, mas não importa. Cara, quanta grana. Basicamente estão enriquecendo, te ensinando como enriquecer, né? Meu Deus, que caro. Uma fortuna. Aí o que que acontece, gente? Eu não gosto muito desses eventos. Eu não sei como tá hoje em dia, volto a dizer, mas o que eu fui na época eu não gostei, porque era uma pegada muito emocional e pouco prática. Vamos falar aqui, gente, que ouçam bem essa palavra, mais de 50% das empresas quebram nos 5 primeiros anos. A gente precisa falar sobre isso e entender o porquê. E aí, quando você participa das palestras, é mais ou menos desses gurus, como eles não querem dar a chave, eles não querem dar a solução sem que você esteja pagando eles 7 mil, 17 mil e 20 mil, eles ficam, eu sinto assim, que eles ficam ludibriando a gente, falando de questões emocionais. Por que que mais de 50% entra em falência nos 5 primeiros anos? E mesmo que você diga o porquê, você quer ensinar como fugir disso. Você quer ensinar o empresário como fugir disso. Só que os ramos são muito diferentes. Um mexe com serviço, o outro é atacado, mas o outro é varejo. Um mexe na área têxtil, o outro mexe no agro, o outro mexe, sabe? Enfim, o outro tem uma pequena fabricação, outro mexe com não sei o quê, o outro é alimento, o outro é restaurante. O que que faz? Ele junta todo mundo e o discurso e a palestra termina ficando genérica. Só falta falar para que lado você tem que dormir com a cama para ter sorte. Tem que desbloquear a frequência da sua mente. Cala a boca. Dá raiva de ouvir esse negócio. Ele não pode ser prático, falar de coisa prática. Presta atenção no seu fluxo de caixa. Onde é que está a resposta da falência? No fluxo de caixa e na sua precificação. Mas se não há qualidade no seu produto, o resultado é a falência mesmo. Melhore o produto. Só que para melhorar o produto, acaba encarecendo na matéria. Porque a matéria melhor também é mais cara. Para deixar mais barato, precisa estar um caimento na matéria normalmente, né? E aí, como é que a gente faz? A grande maioria dos empresários não sabe fazer DRE, que é o demonstrativo, né? Não sabe como utilizar o fluxo de caixa e encontrar no fluxo de caixa a resposta da falência dele ou do sucesso dele. E aí, quando você vai ver as palestras, elas estão falando assim, cara, existe um bloqueio mental. Você tem que acordar sempre de bom humor. Ah, gente, não, legal. Eu não tô dizendo que é mentira. Eu só tô dizendo que, cara, aí o que que consegue uma palestra genérica que pega todo mundo para pegar dinheiro de todo mundo? Porque se ele começar a falar de coisas específicas da área têxtil, coisas específicas do varejo, a galera que vende online na Shopee, mas tem a galera que vende em restaurante, se ele começar mesmo a olhar só pro cada negócio individual, um não agrada o outro, você não vai conseguir se comunicar com todos. Vai ganhar menos dinheiro, né? Não vai conseguir vender tanta mentoria, né? Porque se a gente começar a falar da dificuldade, da comida, dos restaurantes, se a gente começar a focar nisso para ajudar a galera da gastronomia, a galera do varejo não vai ter tanto interesse nesse assunto, porque o problema deles é outro. Eu só vou conseguir dinheiro de mentoria por parte de uma parcela, né? Eu preciso de todos para eu fazer dinheiro. Acaba que as mentorias ficam genéricas. Fala com todo mundo. Vou falar igual o Kaito. Falam com todos e não falam com nenhum. Agora, não é de tudo perdido. Eu já paguei por cursos muito bons, mas muito bons. Porém, eram de pessoas que trabalhavam na mesma área que eu trabalho. Vendem quase que as mesmas coisas que eu vendo. Descobriram porque grande parte dos negócios que trabalham com o que eu trabalho faliram. E começaram a ensinar sobre isso. E eram cursos nervosos de precificação. Falava sobre empréstimo, os erros com empréstimo que as pessoas cometiam e acabavam entrando em falência. Número de vendas aumentando é o grande momento que você começa a falir. Eu vi cursos que falavam sobre isso, achei muito interessante. Valeu a pena ter pago, mas não tinha nada desse show, sabe, gente, como eu falei pra vocês, é messiânico. Nós estamos com a resposta. Nada. Era um rapaz normal, fez uma propaganda no Instagram, falando, ó, isso aqui, você tá tendo problema com isso aqui? Eu tenho
para vocês. Vamos conversar. E aí ele vendia o curso, eu já sabia disso. Comprei o curso e achei que valeu a pena. Gente, tinha até uma aula sobre falência, que trouxeram um empresário que teve uma empresa muito grande, que faturava milhões, e ele faliu. E faliu mesmo, mas faliu quebrado mesmo, sem saída. Sem saída, recebendo, ó, até hoje, passou quase 10 anos, recebe ligação de cobrança. E ele vai explicar como é que uma empresa, como é que é todo o processo de falência. Aí você pensa, eu não quero ouvir sobre isso. Foi a aula mais chocante e interessante que eu já vi. Como é todo o processo de falência. Graças a Deus eu não passei por isso. Mas eu cheguei perto de passar. E aí ele falava coisas que você tinha que fugir para não piorar a situação. Olha que interessante. Pegou ali no nervo, que é onde dói, sabe? Mas é isso, gente. Então ela deu essa resposta, mas eu acho que ela se ofendeu com a pergunta. Dentro desse cenário e desse formato de gurus, mentoria, frequência, tem que tocar no coração da pessoa. E ela se ofendeu quando ela viu que a moça não estava nisso. Ela não estava imersa nisso. É a imersão, né? Eles trabalham com a imersão. Uma lavagem. A moça não tava. Ela tava bem assim, tipo, cadê a magia? É muito caro. Ela falou 20 mil. Ela falou essa palavra, ela falou 20 mil. Que eu ouvi. Então, ela não tava. Eu senti que isso que pode ter ofendido a Natália. Fora as palavrinhas, né? Tem gente lá grande que também tá vendendo. Como é que é? Mas enfim, pra mim, se eu tô no lugar da Natália, eu fico chateada, fico. Mas eu respondo. É isso. O que vocês acham desses cursos sobre faturamento que te ajudam a faturar mais? O que vocês acham de mentoria? O que vocês acham de palestra com gurus? O que vocês acham dessa galera? Me conta aqui que eu quero saber. Então, obrigado por terem assistido. Não esqueçam de se inscrever, apertar o sininho e beijo.